Melanie Coleman não era apenas uma ginasta. Ela era o tipo de pessoa que fazia você acreditar que ainda existia bondade verdadeira no mundo. Sempre sorridente, generosa e determinada, ela entrava em qualquer ambiente e parecia iluminar tudo ao seu redor. Não era apenas no tapete de ginástica que Melanie brilhava, mas em cada conversa, em cada gesto, em cada amizade. Estudante da Southern Connecticut State University, no auge de sua juventude, ela era o sonho de qualquer treinador. Disciplinada, focada e apaixonada pelo que fazia. Tinha uma lista impressionante de conquistas, incluindo títulos de ginasta All-State, atleta mais valiosa no ensino médio e reconhecimento como acadêmica All-America pela USA Gymnastics. Mas, na verdade, os títulos eram apenas uma parte muito pequena daquilo que a definia. Ela também era estudante de enfermagem, uma jovem dedicada a cuidar dos outros. Trabalhava como treinadora de crianças, transmitindo não apenas técnicas, mas também alegria e motivação. Para os colegas de equipe, era mais do que uma companheira, era irmã, confidente, inspiração. Para sua família, era filha amada e exemplo de determinação. Para os amigos, era aquela que sempre tinha uma palavra de apoio, que sabia ouvir e que sonhava alto, sem perder a simplicidade. No dia 8 de novembro de 2019, Melanie entrou mais uma vez no New Era Gymnastics, em Hamden, Connecticut. Era um lugar familiar, quase como sua segunda casa, onde ela havia passado incontáveis horas de treino ao longo da vida. Aquele dia não era marcado por competição, não havia pressão, não havia plateia em êxtase. Era só mais uma tarde de prática, uma rotina comum na busca pela excelência. Nada sugeria que seria diferente de tantas outras sessões de treino. Mas em questão de segundos tudo mudou. Ela estava trabalhando nas barras assimétricas. Não era um movimento novo, nem uma manobra arriscada. Era apenas mais uma repetição entre tantas, parte de sua rotina. De repente, no meio do giro, perdeu a pegada. Em frações de segundo, seu corpo foi lançado no ar, sem controle, até que veio a queda brusca. O impacto foi devastador, provocando uma grave lesão na medula espinhal. O silêncio que se seguiu foi sufocante, interrompido apenas pela corrida desesperada dos treinadores até o lado dela. Imediatamente começaram a aplicar RCP enquanto esperavam a ambulância. Melanie foi levada às pressas para o Yale New Haven Hospital. A equipe médica fez tudo o que estava ao seu alcance, tentando reverter o quadro. Mas o dano havia sido grande demais. 2 dias depois, em 10 de novembro, a notícia que ninguém queria acreditar se confirmou. Melanie Coleman, cheia de vida, cheia de sonhos, se despedia do mundo aos 20 anos de idade. A notícia correu como ondas de choque. A morte de uma ginasta durante o treino era algo raríssimo, quase impensável. As barras assimétricas, tão belas em sua execução, são também brutais em sua exigência. Qualquer deslize, qualquer detalhe fora do lugar pode ter consequências irreversíveis. Para sua equipe, a perda foi um golpe devastador. Sua treinadora, Mary Fredericks, descreveu Melanie como uma jovem doce, de espírito leve e trabalhadora incansável. O diretor atlético da universidade, Jay Moran, chamou a perda de simplesmente devastadora. Já o dono do New Era Gymnastics, que a havia acompanhado durante quase uma década, falou em acidente trágico, inesperado e de partir o coração. Mas, no fundo, ninguém encontrava palavras adequadas, porque diante de uma perda assim, não existem palavras. O que veio depois foi uma enxurrada de amor, dor e solidariedade. Amigos criaram uma página no GoFundMe para ajudar a família, que em poucos dias arrecadou mais de $32 mil. Uma rede de apoio começou a se organizar para oferecer refeições e auxílio prático aos pais e irmãos de Melanie. Pessoas que nunca a conheceram enviaram mensagens de condolências, atletas de outros estados compartilharam homenagens e sua história atravessou fronteiras, tocando corações que jamais ouviriam seu nome de outra forma.
Mas ao mesmo tempo em que o luto se espalhava, algo maior começou a nascer. A morte de Melanie abriu uma ferida e uma reflexão necessária dentro do esporte. Mesmo com todos os protocolos de segurança cumpridos e um histórico limpo do ginásio, a tragédia deixou perguntas sem resposta. Por que aconteceu? Poderia acontecer de novo? O que ainda precisa mudar para que outras vidas não sejam perdidas? Especialistas e ex-atletas passaram a cobrar medidas mais rígidas, acolchoamentos reforçados, maior preparação de equipes médicas, presença de profissionais de saúde, não apenas em competições, mas também nos treinos. Porque, como a história de Melanie deixou claro, a tragédia não escolhe palco. Ela pode acontecer em um dia comum, em meio a uma rotina repetida centenas de vezes. A discussão foi além dos protocolos. A perda de Melanie também escancarou a linha fina e perigosa que equilibra a vida de cada ginasta. A busca pela perfeição exige esforço extremo, resistência à dor, superação de limites. É um sistema que aplaude o resultado, mas muitas vezes negligencia o que o atleta sacrifica para chegar até ali. A pergunta que ecoava era: até que ponto a vitória vale mais do que a vida? A família de Melanie, mesmo devastada, decidiu transformar a dor em legado. Criaram bolsas de estudo para jovens atletas, mantendo viva a paixão dela pela ginástica e pelos estudos. O nome de Melanie passou a ser lembrado não apenas como o de uma atleta brilhante, mas como um símbolo de mudança, um chamado para repensar a forma como tratamos nossos atletas. Hoje, em cada reunião sobre segurança no esporte, em cada debate sobre protocolos de proteção, o nome de Melanie surge como lembrete. Ela não é lembrada pela forma como caiu, mas pela forma como viveu, com amor, com coragem e com a capacidade de transformar todos ao seu redor. E enquanto Melanie deixava seu legado, a história de outra ginasta em outro lugar do mundo mostrava outro lado da mesma realidade. Helena Mukhina, um fenômeno soviético que parecia destinada a ser eterna. Helena não era apenas boa, ela era revolucionária. Com 18 anos, no auge de sua carreira, conquistou o ouro no Campeonato Mundial de 1978, desbancando lendas como Nadia Comaneci. Seus movimentos desafiavam a gravidade e o mundo acreditava estar diante do futuro da ginástica. Mas por trás do brilho estava uma pressão insuportável. A União Soviética, obcecada por vitórias, não admitia fragilidade. No ano seguinte, Helena quebrou a perna. Precisava de tempo para se recuperar, mas tempo era algo que seus treinadores e dirigentes não estavam dispostos a dar. Para eles, ela não era apenas uma atleta, era uma máquina de medalhas. O técnico, Mikhail Klimenko, conhecido por seu método frio e implacável, a tratava como robô. Helena dizia se sentir mais como uma engrenagem do que como pessoa. Então chegou o dia fatídico. 3 de julho de 1980, a 2 semanas da abertura dos Jogos Olímpicos de Moscou. Helena foi obrigada a treinar um movimento que já havia implorado para não executar. O toma salto, considerado um dos mais perigosos da ginástica. Ela dizia não estar pronta, mas ninguém a ouvia. Durante a execução, errou a rotação e caiu de forma brutal. Seu queixo bateu contra o solo e o impacto quebrou sua coluna cervical. Em um instante, Helena ficou tetraplégica. A reação do governo soviético foi fria. Ao invés de assumir responsabilidades, espalharam mentiras. Diziam que Helena havia desobedecido ordens, que treinara sozinha. Até mesmo autoridades internacionais repetiram as versões falsas. Mas a verdade era outra. Uma jovem de 20 anos havia sido sacrificada em nome da glória olímpica. Helena passou o resto da vida dependente de cuidados. Isolada, cuidada apenas pela avó. Amigos se afastaram. O esporte que a transformara em estrela agora era sua prisão. Em raras entrevistas, confessava que, no instante da queda, pensou: graças a Deus não vou para as Olimpíadas. Tamanho era o desespero que carregava.
Seu sofrimento revelou ao mundo a face sombria de um sistema que colocava medalhas acima da vida. Anos depois, em 2006, Helena faleceu por complicações relacionadas à paralisia. Tinha apenas 46 anos. Sua história, porém, não foi em vão. Tornou-se um símbolo de alerta, lembrando que a ginástica não pode tratar atletas como máquinas descartáveis. E se Helena mostrou a pressão insuportável do sistema soviético, Julissa Gomes expôs outra falha, desta vez nos Estados Unidos: o descuido diante de sinais de perigo. Julissa nasceu em San Antonio, Texas, filha de pais que trabalharam como migrantes nos campos. Desde cedo, ela demonstrou talento raro, chegando à elite americana com apenas 14 anos. Sua maior promessa era para os Jogos Olímpicos de 1988. Mas havia um problema: o salto Yurchenko. Julissa tinha dificuldades com ele, algo que colegas e até treinadores notavam. Ainda assim, seu técnico insistia, acreditando que a dificuldade do salto poderia garantir notas mais altas. No dia 5 de maio de 1988, durante o World Sports Fair, em Tóquio, Julissa tentou o salto. Seu pé escorregou no trampolim e, ao invés de completar a rotação, colidiu de cabeça contra a mesa de salto. A queda foi brutal. Julissa quebrou o pescoço e ficou tetraplégica. Ainda consciente, conseguia se comunicar apenas piscando os olhos. Mas o destino seria ainda mais cruel. Durante a internação, foi desconectada acidentalmente do ventilador, sofrendo danos cerebrais irreversíveis. Julissa entrou em coma e permaneceu assim por 3 anos, até falecer em 1991, aos 18 anos. Sua morte levantou debates profundos. Finalmente, medidas começaram a surgir. Em 1989, a Federação Internacional de Ginástica passou a permitir colchões especiais em saltos de risco. Em 2006, o uso tornou-se obrigatório. O cavalo de salto foi redesenhado, tornando-se mais largo e estável para reduzir acidentes. Julissa não sobreviveu, mas seu nome transformou a ginástica. Sua tragédia obrigou o esporte a repensar prioridades e a enxergar que nenhuma medalha vale a vida de um atleta. Enquanto essas histórias falavam de quedas físicas, o drama de Christy Henrich revelava outra queda, invisível, a da mente. Christy era conhecida como ET, não por ser alienígena, mas por ser extra tough, durona além da conta. Pequenina, com menos de 1,50 m e pouco mais de 40 quilos, era uma das estrelas dos Estados Unidos no final dos anos 80. Por pouco não conquistou vaga olímpica em 1988, mas uma frase mudou sua vida para sempre. Durante uma competição internacional, um juiz comentou que ela precisava perder peso. Aquela observação, aparentemente banal, foi como uma sentença. Christy começou a se torturar com dietas radicais, jejuns, vômitos induzidos e laxantes escondidos. Tornou-se refém da anorexia e da bulimia. Seu corpo, antes forte, começou a definhar. Mesmo debilitada, ela seguia treinando. Chegou a quebrar uma vértebra em 1989 e voltou às competições em apenas 3 meses, conquistando medalhas. Sua determinação impressionava, mas escondia o caos interno. Internada mais de 15 vezes, chegou a ser colocada em cadeira de rodas para evitar que se exercitasse compulsivamente. Ainda assim, recusava tratamentos, temendo engordar até com soro de glicose. Em 26 de julho de 1994, o corpo de Christy não resistiu. Com pouco mais de 22 anos e pesando menos de 27 quilos, faleceu em um hospital. Sua morte escancarou a cobrança estética absurda no esporte. Foi o alerta de que não bastava treinar músculos, era preciso cuidar da mente. Ginastas e ex-atletas passaram a exigir mais atenção à saúde mental. Palestras e programas de prevenção começaram a surgir. Mas para Christy, era tarde demais. Assim, cada uma dessas histórias, Melanie, Helena, Julissa, Christy, carrega uma verdade dolorosa.
O brilho da ginástica é indiscutível, mas o preço cobrado de quem a pratica, muitas vezes, é cruel demais. Elas deixaram legados, transformaram o esporte e abriram discussões que precisavam acontecer. Mais do que atletas, eram filhas, amigas, sonhadoras. E se hoje a ginástica é um pouco mais segura, se mais vozes são ouvidas e mais cuidados são exigidos, é porque as histórias delas continuam ecoando. Essas jovens nos lembram que cada salto, cada giro e cada pouso perfeito vem acompanhados de riscos invisíveis. E que por trás das medalhas e aplausos há vidas que precisam ser protegidas.